Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro dos Três Mosqueteiros. Aqui comigo, como sempre, os fiéis escudeiros Anderson Seiler e Roger Valduga. Como que vocês estão, senhores? Muito boa noite. Mais um dia, mais uma semaninha que estamos aí, bem e prontos para o duelo. Hoje sim. Bom, olá a todos. E assim, tô melhor que o Vanderlei Silva, isso é fato. Falando em duelo, Tô melhor que o Vanderlei. Pelo menos meu olho não tá inchado e não tomei nocaute. falando em duelo, o que Não temos, dormiu né? no ringue. Aonde que não está tendo duelo na atualidade? Seja por lado, seja por escolhas, seja por qualquer coisa. E E uma outra pauta também interessante, que acaba, em algum nível vai ter uma conexão e a gente logo vocês vão descobrir. E algumas reportagens estão aparecendo de que estão querendo postergar a adolescência até os 24 anos. Quão conveniente é isso? Pra mim Pois seria é. lindo. Não quer esticar até os 40, não? Pois é, né? Vamos. Vai da adolescência para velhice, pronto. 60 a mais, pronto, já tem lá, depois de 60 a mais. 40, isso aí. Se for para esticar, estica até os 45, porque aos 40 eu cheguei agora. Pô, quero aproveitar pelo menos Pô, 5 agora, aninhos, né? né? Mais 5 anos aí curtindo a a adolescência. Se bem que o meu pai, ele sempre fala, né? Ele se aposentou faz quanto que meu pai se aposentou? Faz pouco mais de 5 anos aí, um pouco menos de 10. Ele se aposentou e ele disse, né, que a parte dele ele já trabalhou. Agora é minha vez de trabalhar e pagar minhas contas. Então, mas aí você trabalha e paga suas contas. E essa galera que está aí querendo postergar a adolescência o mais, o mais estendido possível? O que será desse povo? O que será desse povo? O que passa na cabeça? Quão conveniente é isso de você querer postergar a responsabilidade? Ah, então adolescente não tem responsabilidade? Claro que tem, mas qual que é o intuito? Por que jogar para mais para frente isso? Então, eu acho assim. Conversando com, Fala, conversando com Roger. alguém essa semana, semana passada, a perspectiva de vida aumentou. E como nós estamos vivendo mais, então o nosso período de maturação, podemos dizer assim, né, está aumentando também. Os, enquanto que na nossa infância os avós eram avós com 50, 60, e com 50, 60 eles já não trabalhavam mais, né? Tinha pessoal, a questão de 20, 30 anos atrás, que se aposentava antes dos 50 anos. Enquanto que hoje a aposentadoria está batendo, eu acho que é 65 para homem, 62 para mulher, se eu não estou enganado. Mas tá acima dos 60. Então, esses chefes de família, tanto o homem quanto a mulher, que estão trabalhando até os 60, eles estão mantendo o lar até essa idade, com os filhos tudo embaixo da asa. E aí a gente está vendo o quê? O pessoal saindo de casa, casando, entrando, né, nesse movimento do criar o seu próprio sistema familiar, tudo uns 30 a mais. Enquanto que antigamente, cara, minha avó com 18 já era mãe, estava casada.
Minha mãe casou com 25, né? Hoje, o pessoal está tendo filho com 40 anos. Então, tudo está se prolongando. E na medida que tudo se prolonga, consequentemente, acaba que a adolescência foi aumentada. Por um lado é bom. Qual é o lado Sim, bom? E qual é o lado ruim disso? depende para quem tá, né? Porque pro cara que vai pegar a adolescência até os 25, ele pode agora falar que ele não tem responsabilidade ainda, que ele é um adolescente. E coitado dos pais, que vão ter que assumir a responsabilidade do marmanjo. Então, o bom ou ruim vai depender de quem, de qual lugar que você tá, né? O Roger trouxe algo que, assim, cara, se a gente olhar para. E não é muito tempo, se a gente olhar para 80 anos atrás, 90 anos atrás, isso não é muito. Homem com 14 anos já era pai de família, já era chefe de família. A minha bisavó casou com 14 lá em Portugal. 14 ela já era mulher. Cuidava da casa, cuidava da lavoura, cuidava dos animais. Então, assim, ela já tinha, ela foi criada para ter uma responsabilidade. E aí eu não sei até que ponto isso é benéfico, mas se a gente olha para um outro lado também, Roger, hoje, principalmente aqui no Brasil, os pais são muito super protetores. É tipo galinha que não deixa o pintinho embora. Aí o pintinho vira galeto, mas continua debaixo da asa da mamãe. O pintinho tá vira, já, o galeto já virou galo, mas mamãe quer manter debaixo da asa. É, porque se a gente olha para outros países, principalmente na Europa, a molecada com 18 já tá vazando, tá fazendo mochilão, estudando fora, fazendo, né, o ano sabático antes da faculdade, enfim, a molecada já tá indo embora. Aqui no Brasil, eu não sei se é só o Brasil ou se é América Latina em si, eu não tenho essa informação, mas no Brasil é dessa forma. Para um pai e para uma mãe, um filho de 25 anos ainda como adolescente, aquela necessidade de manter o filho embaixo da asa é uma justificativa. Não, filhinho, não casa agora, você é muito novo, você está na adolescência ainda. Não, filho, pode ficar tranquilo, papai e mamãe vai te sustentar por um bom tempo ainda, você está na adolescência. Não, papai e mamãe assume tua responsabilidade, ou seja, para a mãe também pode se beneficiar disso, por uma questão emocional. Trouxe um ponto, Anderson, que realmente é válido desse olhar. Porque agora, na medida que tu falou do povo europeu, na Itália já acontece isso também dos filhos ficarem até os 30, 40 anos. É que se eu não estou enganado, eles chamam esses, né, homens que ficam mais tempo com a mãe de mamone, né? Ele fica lá mamando até mais tarde. E aí, enquanto tu ia falando, eu ia pensando, tem essa diferença também dos povos latinos para os povos saxões, anglo-saxões, né? Nos Estados Unidos também. Estados Unidos com vai para a universidade, sai da universidade, já casa, e lá também tem aquela coisa de que com 20 e poucos anos já tem a família com três, quatro filhos, né? Não sei, faz tempo que eu, né, faz tempo que eu fui para os Estados Unidos e eu lembro disso. Eu lembro que quando eu fui para lá, eu via exatamente isso. Eu via gente da minha idade, que na época eu tinha 20 e poucos anos, na rua com três, quatro filhos já, né? Coisa que aqui a gente não vê. Até Não. ver, É. mas o cara não tá criando. Pois é. Porque uma questão do jeito que já é hoje, a gente já vê um monte de marmanjo que fica ainda, né, conectado com a família de origem, não assume a responsabilidade de ir para a vida, de seguir adiante, de fazer o seu. Imagina se ainda vier algo que vai corroborar com este movimento. Qual que é a intenção positiva por trás disso? Por que e assim, aí depois vão reclamar, pô, mas é que
né, principalmente trazendo a vertente do homem, que é o que a gente é o nosso público maior e as pessoas com quem a gente mais tem atendimentos. Você já vê que tem um monte de cara que, seguindo os padrões normais, já ficaram muito na questão do filhinho da mamãe travado, sem conseguir seguir, sem conseguir fazer nas condições atuais. Imagina se você trouxer algo que ainda vai dar mais espaço para isso. Como que isso pode vir a ser melhor? O que é a vantagem disso? É para deixar as pessoas é, mais apáticas, para deixar as pessoas mais sem movimento, sem ação para a vida? Quando a gente fala tomar pai e mãe, não é para você ficar o resto da vida na asa deles, vivendo às custas deles. Até para a gente deixar claro para as pessoas de que o tomar pai e mãe é bem diferente disso. Então, esse Muito movimento diferente. de querer esticar algo. Porque, olha que engraçado, ao mesmo tempo, a molecada já quer ir para balada com 12, 13, 14 anos, já quer fazer as suas festinhas particulares e tudo mais lá com seus 12, 14 anos. Ou seja, quer antecipar, nós falamos em outro episódio, da adultização das crianças, que esse extremo também não é interessante. E agora querem postergar a adolescência. É um contrassenso que é gigantesco. E as pessoas, eu acho que começam a tirar coisas da cartola, por assim dizer, que eu não sei. Eu vou até fazer um paralelo aqui com uma outra notícia que saiu desses últimos dias, de que parece que estão dizendo de que agora 12 por 8 é o novo hipertenso. Ouvi isso Será também. que, será que as indústrias farmacêuticas estão precisando de mais receitas? De mais lucratividade? De mais alguma coisa nesse sentido? Porque aí então colocou, né, mais da metade da população hipertenso. 90%. Para não dizer 80%, para não dizer que os reais hipertensos, né? Vamos lá. Então, vamos dizer que é Até criança. 70%. Até Porque criança virou 30% hipertenso. é realmente hipertenso. O restante da população está nessa média. Então, voltando para esse ponto, então o pessoal, assim, a gente vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo, a gente tem a tecnologia, a gente tem inteligência artificial, a gente tem uma série de coisas para que venha a evolução, só que parece que tem algumas pautas que retrocedem. E qual que é a intenção, qual que é o interesse por trás disso? Da indústria farmacêutica a gente já pode mais ou menos imaginar. Mas né, a pauta principal do que a gente está falando hoje, dessa questão de você deixar é, os adolescentes mais tempo adolescentes. Ou seja, sem responsabilidade, sem compromisso, sem tudo isso. Lógico, tem adolescente, eu quando era adolescente já trabalhava, já estava na faculdade, já tinha o meu movimento. Então, assim, a gente sabe que existem as pessoas que têm essa responsabilidade, estão seguindo a vida e estão fazendo o que precisa ser feito. A gente vem sempre trazer a vertente do que gera incômodo, do que gera desconforto, do que não está legal, do que está fora de uma normalidade, por assim dizer. Robson, você trouxe algo que eu não sei, eu peço licença para corrigir, mas no retroagir, se retroagisse, os adolescentes hoje seriam já mais adultos, né? Na verdade, é corromper algo, né? É corromper uma linha. Porque se a gente pega tanto o homem quanto a mulher, agora olhando para os dois, tá? Homens e mulheres. Quando eles chegavam ali na fase dos 12, 14 anos, que é a fase já da puberdade, né, onde a mulher já está praticamente, a parte de puberdade já está pronta, e o homem também, ali, 14 anos, 15 anos, tinha-se um rito de passagem para os dois. Existia-se um rito, ou seja, a partir de agora você é um menino, a partir de um homem, a partir de agora você é uma mulher. Existia um rito. A primeira menstruação da menina, ela tinha um rito das mulheres, porque, ou seja, você agora é uma mulher. O homem, ali para os seus 14 anos, fazia um rito onde você agora é um homem. Então isso já caracterizava eles de forma adulta, e já trazia responsabilidade. Óbvio
que a responsabilidade que eles tinham era gradual. Não era assim, ó, agora se virou homem, vai assumir tudo. Não. Era gradual, né? Agora você é homem, você vai aprender a ser homem agora, ó. Começa com isso, vai passando. Então, quando ele chegava aí na maioridade, ele já tinha uma noção do que ele tinha que fazer, ela também. Hoje, a primeira coisa que sumiu foi isso. A primeira coisa que sumiu foi esse rito de passagem, que não tem mais. Se a gente olhar para o judeu ainda tem isso, né? Bar mitzvah, se não estou enganado, ele tem esse ritual ainda, mas hoje não temos mais. Então, ou seja, o adolescente não sabe quando começa a fase adulta. Já perdeu isso. E aí você olha, aí você pega um estudo que olha e fala, olha, antes falavam que a 21 anos você era adulto, agora é 25. Sua adolescência vai. Aliás, você era adulto com 21 anos. Agora você é adolescente até 25. E aí você fala, tá, eu vou ser adulto quando? Quando eu vou começar a assumir responsabilidade? Quando eu vou começar a tomar a vida? Como eu trouxe antes, para alguns pais isso é benéfico, porque vai alimentar um sentimento deles, principalmente aqueles pais mais carentes, né? Controladores também. Para alguns filhos que são preguiçosos e olham mais para a morte do que para a vida, também é perigoso, que vão encostar na casa dos pais e vão continuar lá. Mas agora, quando a gente olha para uma família sadia, para uma família que tem uma construção do eu, ajuda a ter uma construção do eu daquele adolescente de forma mais sadia, quando ele chega na idade madura dele, ele vai olhar e falar, tá, e aí? Quando eu tenho a fase adulta? Quando eu começo a ir para a vida? E ele olha para o lado, ele vê todos os amigos, cara, bando de babaca, pulando igual uns loucos, chupando chupeta porque tá estressado. E ele olha e fala, cara, mas eu não quero ser assim. Eu tô errado? Meu pai e minha mãe me criaram errado? E aí, cara, você cria aí você deixa, e aí você traz um problema não só para quem retarda esse processo, como para quem também está andando para o amadurecimento natural. E aí todo mundo, você cria um problema generalizado. E quem sofre com isso? A sociedade. Quanto mais eu retardo a fase adulta, mais eu retardo a evolução do país, em todos os aspectos. Pois é. Porque. Manda lá, Rogério. Ouvindo, ouvindo falar de vocês, tem aquela frase clássica, né? Que para fazer festa, para ter celular, para dirigir carro, para as benesses, os benefícios, eles querem, né? Os adolescentes, eles querem isso. Eles lutam por isso, brigam. Mas para pagar boleto, aí foge. E te ouvindo, Anderson, eu estava aqui pensando e confesso que a cabeça deu uma bugada e deu uma limpada. Mas o que é que eu vejo nisso? Essas crianças, entre aspas, né, esses adolescentes que forem bem criados, o quanto eles não vão conseguir se destacar. O quanto um adolescente de 21, de 18, 19, 20, 21, enquanto um adolescente dessa idade que tiver bem estruturado, que tiver, né, com equilíbrio emocional, que tiver com uma ideia de controle financeiro, que souber o que quer da vida, tiver lá a sua missão, seus valores mais ou menos
estipulados. O quanto essa criatura não vai estar muito à frente e não vai se destacar perante os demais. Porque realmente tem isso, a, cria- a criatura dos 25 que vai estar lá, ainda jogando play, esperando a mãe levar o lanche no sofá. Cara, não vai pra frente, não vai ser funcionário, entendeu? Vai ser empregado, não vai ser empreendedor, não vai coordenar a empresa. Na verdade, se bobear, nem para funcionário não vai servir, porque não vai nem saber fazer o arroz e feijão. Esses dias mesmo conversando com a minha esposa ela é das exatas, ela é engenheira de produção, ela dá aula e entra naquele ponto, cara, o pessoal né, a juventude hoje, mesmo sendo da área das exatas mesmo estudando para isso, cara, o pessoal não sabe usar Excel, que não sei vocês, né? O Robson tem mais O dia propriedade inteiro. para falar aí, né? É o que é o que a Roberta fala, cara. Excel é o básico do básico do básico. Tu consegue fazer qualquer coisa ali de forma muito básica. E as criaturas nem isso não estão conseguindo fazer. E é isso que tu trouxe, Anderson, né? Até que ponto, né, esse negócio vai andar? Para onde é que essa gente vai olhar? Como é que vão se posicionar? Que realmente não tem, eu não consigo, né, visualizar isso. Porque vem aquele movimento de deixar, principalmente os homens, mais fracos. Porque as mulheres elas têm um movimento de amadurecer mais rápido do que os homens. Então, aí, se você vem e traz esse movimento de deixar mais tempo adolescente, vamos pensar nos homens. É como se fosse exponenciar os filhinhos da mamãe. E como que depois essa galera vai se relacionar? Porque hoje já tem, né, um grande movimento aí onde a mulherada fala que os caras tão devagar. Tudo princeso, né? Os princesos da Disney. Imagina fomentando de que o cara ele pode ser adolescente até quando, entre aspas, ele quiser. Trazendo esse tema, Robson, me lembrou um vídeo que eu vi que, se bobear, eu acho que tu também compartilhou com a gente, que era o cara entrevistando uma mulher, e hoje esse movimento do feminismo, onde as mulheres, né, tentam ter, né, ações, atitudes, comportamentos mais masculinas, de uma energia mais masculina. E aí o cara comentou, se a mulher está precisando ter uma energia masculina, qual das duas energias realmente precisa ter para o sistema andar? Qual é a energia que vai empurrar o sistema? E aí, os princesos da Disney, com essa energia baixa, onde é que é essa energia? Para onde é que esse sistema vai? Vai continuar vindo o que aquele peso para essa mulherada, ficando as coisas ainda continuando difíceis e até mais difíceis para elas, porque elas acabam tendo que naturalmente tomar a frente, porque senão quem toma? Ninguém.
Só que isso gera fica descompensado, fica descompensado. Então, a probabilidade de exponenciar esse tipo de situação é ainda maior. Qual que é o ganho que se tem em ter uma sociedade onde os homens são fracos? Não estamos falando de força física, que isso também faz parte. A gente está falando de força, de movimento mesmo, de garra, de, cara, daqui, vamos resolver, dá para cá que eu que resolvo isso. O Onde é Robson, dado cada vez mais subterfúgios para que se faça o contrário disso. eu olhando para isso que está falando, óbvio que para um sistema de governo, quanto mais fraco o homem, mais fácil dominância. Exato. E aí você vê isso, porque eu vi uma reportagem esses dias de um menino de 15 anos, 15 ou 16 anos, que a mãe fabricava pão e ele vendia o pão. E ele começou a formar renda com esse pão. E ele começou a gostar de formar renda. Ele começou a enxergar um negócio. Ele começou a desenhar com a mãe um negócio, fazer clientes, desenhar estratégias. Denunciaram ele e o conselho tutelar proibiu ele de trabalhar. Então vamos lá. Você pega um adolescente, 15 anos, 16 anos, que se interessa pelo trabalho. Ninguém obrigou ele a trabalhar, ele foi porque ele quis. Ele começa a amadurecer, ele começa a entender como funciona a vida. Ou seja, o que é o esforço e o dinheiro, né? O quanto do meu esforço eu recebo em dinheiro e o quanto dinheiro pode ajudar ele e a família. Então ele começa a ter essa noção do que é vida real. E o governo, porque o Ministério, né, o Conselho Tutelar faz parte de um governo, não se importa se é prefeitura, se é municipal, federal, estadual, não interessa. Ele faz parte de um sistema de governo. Bloqueia o menino, proibindo ele de fazer algo que ele teve iniciativa. Mas, se ele fosse pro funk, beber e fumar, Aí é ele estava legal. indo para um setor era recreativo. Ali ele está expandindo, ele tá externalizando ali a cultura, externalizando aquilo que ele tem dentro. Então, ou seja, o quanto esse entardecer, ou seja, quanto mais longe eu deixo essa adolescência, como você trouxe, o homem, a mulher também, um pouco menos, mas o homem torna-se fraco, o homem fraco não tem poder de decisão, não tem poder de questionamento, e ele é muito mais suscetível a um controle. Então, quando a gente olha para um sistema de governo, isso é maravilhoso, é lindo. Quanto mais inútil eu tenho no mundo, no meu redor, mais poder eu tenho. Exato, Anderson. Ah, só que a gente também entra naquele ponto do vamos evitar, né, entrar em debates políticos. E o quanto esse movimento, que vamos dizer assim, não é direto, é indireto, né? Não é aquela coisa assim, é aquele movimento sutil que aos poucos vai mexendo com a massa. E aí, enquanto vocês estavam falando, me veio aqui dois exemplos que eu consigo ver aqui no meu consultório, né? Eu tenho duas senhoras pacientes, 60 a mais, que são do interior e são elas que batem caixa para colher fruta, que ajudam a montar a
tendinha da venda da feira, que alimentam os bichos, que roçam, que capinam, que fazem todo o trabalho braçal que seria dos homens. E isso a gente vê que está sendo natural acontecer na faixa dos 40 menos. Só que já está acontecendo nos 60 a mais. Né? Então, então, como acontece lá, né, com os 60 a mais, é realmente isso, é essa mudança que está sendo progressiva e cada vez mais. Que a nossa, na nossa faixa etária, a gente tinha lá meia dúzia de colega que não, que a gente via que não ia para frente, que era mais acomodadão, tá? Que hoje estão com 40 e estão ainda dependendo do pai e da mãe para ter uma mínima condição. Só que é exatamente isso. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, era um, dois. Na nossa época, virou meia dúzia. O problema é que hoje é a maioria. Né? Então, você que trabalha, você que tem um contato maior com empresas, você pode falar com mais propriedade. O mercado 40 a mais tá fervilhando. Uhum. O mercado 40 a mais, que antigamente, cara, quem chegava a beirar os 40 ficava desesperado. E meu pai, beirando os 40 desesperado, porque pode ser que não conseguia mais emprego, porque estava velho pro mercado. Hoje, o movimento do mercado em cima dos 40 a mais é absurda. O cara hoje com 40 anos ele tá tranquilo, ele consegue emprego mais fácil que os moleques, por questão de óbvia responsabilidade, maturidade. Porque a molecada, esse ponto que você trouxe, está trazendo, Anderson, ele é bem relevante. Porque o que se percebe, né? Eu trabalho com empresas, né? Sou consultor de empresas e assim, algumas das empresas que eu atendo, ela tem um quadro de jovens, principalmente vendedores. Só que aí é é uma outra vertente de jovens, mas aqueles jovens que pegam para fazer o negócio. A galera aguerrida, porque é vendedor, ou seja, ele é comissionado, ele precisa fazer o negócio, né? Precisa fazer a coisa acontecer, senão não tem o salário, que a parte fixa é bem reduzida. Então, só que aquela galera que tem aquele brio, que tem aquele desejo de crescer, que se desenvolve, que vai e acontece. Só que, em contrapartida, a empresa, ela mantém esse pessoal com uma qualidade de trabalho bacana, tudo mais, para quê? Para que mantenha eles, porque quando um sai, para você conseguir recolocar, é difícil. Porque os que chegam, tem até um quadro, eu não vou lembrar o nome da mulher que faz esse quadro, da geração Z no mercado de trabalho, no Instagram, Eu já é vi. sensacional. Então, assim, é cada história, só que você fala assim, ah, não, aquilo lá é zoeira. Cara, não é zoeira. É verdade. É verdade. Quando tem processo seletivo para qualquer vaga, eu tô lá na empresa e vejo a molecada chegando tudo junto com a mãe entrando junto fazer entrevista. Eu não tô falando de 14 anos, não, né? Menor aprendiz. Eu tô falando aí de galera 20 mais. Então, esse movimento de você. Porque você acaba infantilizando. Em algum nível você está infantilizando aquele adulto. Então, isso ele é interessante para uma pauta onde convém manter a galera infantilizada. Sem precisar ter responsabilidade, sem precisar ter compromisso, sem precisar ter o que precisa se ter. E isso vai exponenciar lá na frente um problema de sociedade crítico. Porque foi, né, foi o que a gente estava falando um pouco antes. Sem ter esse fomento de que você pode ser adolescente por mais tempo
A galera já está nessa pegada. Imagina se você se for, não, agora, né, legal, vai lá. Porque eles estão dizendo que precisa, né, quem está trazendo essa pauta, quem está, né, patrocinando essa pauta, diz que é uma atualização do nível de consciência, porque as pessoas estão levando mais tempo na adolescência. E onde que isso é positivo? É esse que é o ponto. Vai ser positivo para algumas dessas pautas que a gente está trazendo, mas isso é contraproducente, pensando-se em sociedade. Por isso que os 40 a mais, eles conseguem sim oportunidade de emprego, porque tem compromisso, porque tem a responsabilidade, não tá mais, alguns não estão mais naquela coisa de, né, tá na balada quinta, sexta, sábado e domingo e chega no trabalho sempre, né, já meio ainda um tanto quanto ou sonolento ou chapado, ou seja lá o que for, ou seja, tem compromisso que é fazer, normalmente já tem família, já tem essa responsabilidade, a sua grande maioria, não todos, obviamente. Então, as empresas elas acabam voltando. Além do que, são pessoas que têm mais experiência. Você não vai precisar pegar tanto na mão para fazer o que precisa ser feito. Isso gera para a empresa que ela vai ter que pagar um pouco mais, obviamente, mas em contrapartida ela fala, opa, beleza, vou colocar um cara aqui mais experiente, mas eu tenho uma expectativa maior de que vai entregar e vai fazer o que precisa ser feito, sem ficar gerando uma rotatividade gigantesca de pessoa. Eu escutei de Não, um, fala, eu Rogério. escutei de um empresário, amigo meu, é que ele agora ele está apostando até em aposentado. 60 a mais. Porque é exatamente tudo isso que o Robson trouxe para nós. O pessoal tem experiência, tem, se conecta com, né, tem, qual foi a palavra que tu usou, Robson? É, é mais empenhado, é Sim, mais. sim, se dedica, é agarrido, quer fazer o trabalho, né? É isso aí, é dedicado ao Sim. essa é a palavra, é dedicado ao trabalho. E uma outra coisa que esse mesmo empresário comentou, que ele disse, que um amigo dele, também empresário, disse para ele, deu a dica. E agora na medida que demite um ou que um sai, contrata dois. Porque desses dois é certo que um não vai aparecer. E é Porque tá nesse nível a falta de empenho, a compromisso. falta de dedicação, a falta de compromisso do pessoal dessa geração. Eles estão saindo do, do trabalho e não estão nem dando aviso. Isso já aconteceu, isso já chegou até mim essa informação de que realmente é isso. A criatura simplesmente desaparece do emprego e não avisa. Não diz se vai voltar, se não vai voltar. O chefe tem que ligar, ou Quando ligar não, né? atende, Mandar o WhatsApp, porque hoje em dia não se liga mais. Né? Tem que mandar o WhatsApp ou ligar quando atende para saber se a criatura vai voltar para o trabalho ou não. E o pior é que o empresário ele ainda tem que ter esse cuidado, porque senão ele toma um processo por, sei lá, eu qual o motivo aleatório. Mas se você olha isso, quanto mais eu retardo a fase adulta, mais eu transfiro a responsabilidade paterna à materna. Ou seja, vamos lá. Tudo que vocês estão falando agora é como se esses homens e mulheres, que para mim é homem e mulher depois dos 20, depois dos 18 já é homem e mulher, não tem mais essa, né? É,
quando eles começam a exigir demais, a fazer muito milindre, a ficar fazendo chiliquinho com a empresa, é como se os pais só transferissem a tutela. Olha, você vai contratar meu filho, então agora você vai tutelar ele, você vai ser responsável por ele. Então ele não pode passar frio à noite. Se ele sentir dor de barriga, você tem que dar remedinho para ele. Se ele tiver febre, ele gosta disso. Ele não gosta de comer feijão que tenha alho, porque ele não gosta do sabor do alho, tem que tirar o alho do feijão. Sabe? Se for pagar ele, você tem que pagar ele você vai pagar ele em dinheiro como normal, em Robux do Roblox que ele gosta de jogar e dinheiro do Fortnite também, porque ele gosta de Fortnite. Então você deposita lá, tá bom? E assim, sabe, cara, pelo amor de Deus, a empresa agora, ela não pode mais focar no principal, que é gerar lucro. Porque a empresa ela nasce para gerar lucro, óbvio, com o servir dela. Ela não gera lucro do nada. Ela tem o servir. Mas o papel da empresa é gerar lucro para quê? Para aumentar o tamanho dela, aumentar a expectativa dela, para o propósito, chegar no propósito dela, porque a empresa ela nasce para morrer. Ela nasce para crescer, gerar frutos, né? E eu gero frutos a partir do quê? Do lucro. Quanto maior meu lucro, mais eu invisto na empresa, mais invisto em pessoas, em processos, em sistemas, enfim. Agora não. A empresa, além de pensar em tudo isso, ela tem que olhar e falar assim, tá, agora vamos ter que fazer pedagogia e um MBA em processos de babá para conseguir lidar com nossos profissionais, porque eles precisam de uma atenção especial. E essa tua fala, Anderson, me trouxe aqui algo que o Robson pode falar com mais propriedade, né? Que agora tem a NR1. NR. A NR1, o que que ela vai trazer? Ela vai trazer bem o olhar, porque na verdade ela já existe, mas agora ela vai passar a multar todo aquele empresário que tiver colaborador no regime CLT para questões psicossociais, estresse, burnout, assédio, ou seja, todos esses comportamentos mais emocionais, vamos classificar assim para ficar mais fácil para a audiência, as empresas vão ser multadas. A multa pode ir de 6 mil a 300 mil reais. Então, assim, isso é bem relevante. E esse trabalho, ele vai passar por essa seara, porque os empresários eles vão ter que ter atenção a isso. Essa leva mais jovem, eles estão trazendo um novo olhar para a relação do trabalho. Isso é algo que, até certo ponto, é positivo. Porque se pegar, né, o meu pai, a gente chegou na adolescência e já queria arrumar um emprego para começar a seguir a vida e torcia para arrumar um emprego bacana e tudo mais. A molecada hoje não tem compromisso nenhum, que foi aquilo que vocês falaram. Ah, não. Eu vi um caso, um moleque, não, que eu ganhei o carro do meu pai, aqui não tem estacionamento coberto para eu deixar meu carro, o carro tem que ficar na rua, eu não quero. O cara foi embora. Então, assim, são os motivos mais assim fúteis. Ou tava chovendo, minha mãe não me levou, eu não sei pegar ônibus. Tem isso também, tem de tudo. Então a relação com o trabalho, eles estão trazendo um novo olhar. Porque a gente sabe, sempre pegando, né? A gente não gosta de falar de extremas, mas a gente sabe que existem aqueles empresários que eles extrapolam um pouco mais essa relação do trabalho, ou seja, a relação ela está desequilibrada. Então, até certo ponto, esses jovens eles estão trazendo um pouco mais de equilíbrio para isso. E aquele ponto, assim como a gente fala, foi até legal o Roger trazer isso, como a gente fala que para a pessoa que ela está em uma situação que está desconfortável, que ela está indo para movimentos que são repetitivos de coisas que não são legais, na empresa isso também acontece. Para quem é empresário, para quem tem um negócio, e todo e qualquer tipo de repetição, você também tem uma questão no seu negócio que precisa ser vista. A visão sistêmica pode ajudar nisso. Porque Sim. se você repetidamente só contrata jovem e acontece essa situação, por que você está atraindo só esse tipo de jovem? Ah, Robson, o que você está falando é algo
sobrenatural, porque o mercado está assim. Ué, eu conheço vários outros que tem um monte de jovem lá e que a molecada é sensacional. E ele traz jovens sensacionais. Por que você só consegue trazer a categoria da galerinha que não quer nada com nada? Será que em algum momento você esteve no outro extremo, que você esfolou seus funcionários? E hoje você está compensando isso de alguma forma? Enfim, podem ser diversos fatores. Mas no ambiente empresarial, sim, a visão sistêmica ela também ajuda. E esse é o olhar que eu procuro trazer, que eu trago para os meus clientes, além dos números, porque o número ele só vai te trazer ele é apenas uma informação, mas e o que está além disso? Quais são as dinâmicas ocultas dentro das empresas? Porque a empresa é composta por pessoas, então também existe um sistema regendo todo aquele movimento, toda aquela conexão de pessoas. Existem emaranhados, existem questões, e a visão sistêmica ajuda a resolver essas questões. Então, esse ponto, a questão da NR1, ela vai trazer sim bastante necessidade das empresas olharem para isso efetivamente, de uma forma bem clara, inclusive acaba sendo também algo onde nós também conseguimos ajudar, onde nós conseguimos colaborar também. Porque você não necessariamente tem que ser um psicólogo para fazer isso. Não. Qualquer terapeuta que trate essas questões psicossociais, de emoções e tudo mais, que é o que a gente olha, principalmente com o olhar sistêmico, a gente inclusive consegue ir numa profundidade ainda maior do que você ficar remediando. Ah, a pessoa está sempre estressada naquela empresa. Tá bom, por que ela está sempre estressada? Porque vão ter situações que estão levando ela ao estresse. Então você ficar remediando aquilo não vai mudar. Tem que entender, tá, e por que a empresa vive gerando a situação de estresse nos colaboradores? É para isso que a gente vai olhar. Não para o sintoma. O sintoma ele é apenas um chamado de atenção, que é o que a gente sempre diz. Mas aí a gente vai olhar para o quê? Para a causa. E quando você olha para a causa, os resultados eles são muito diferentes. Sim, e eu concordo Vai com você, completar também, porque Robson. Vai. pois eu concordo com você, Robson. Assim, a evolução no mercado de trabalho, ela vem melhorando para a qualidade do funcionário. Porque se a gente olha para, vai, 30 anos atrás, não é nem muito tempo, 30 anos atrás, os caras esfolavam o funcionário, cara, ele só baixava a cabeça e continuava, né? Meu pai, eu lembro na época, meu pai infartou, ficou com depressão, meu pai nunca parou de trabalhar um dia, né? Então, assim, a empresa nem aí, vai lá. Mas isso é uma evolução e até essa questão desses adolescentes do mercado de trabalho, eles ajudam a denunciar certas coisas. Não é só, quando a gente para olhar num contexto geral, eles vêm para denunciar algo. E quando se olha para esse algo, um novo se constrói e melhora, né? Exato. Igual a parte mental no mercado de trabalho é uma questão importante, até porque se seu funcionário ele tem uma saúde mental boa, ele vai produzir, ele vai ser mais feliz, é difícil, mas mais satisfeito no trabalho, ele não vai reclamar Empenhado, tanto. né? E assim, e se ele tiver que sair, ele vai sair, e tudo certo, sabe? Agora, se ele não tá bem, a empresa também não fica bem, até porque o cara vai começar a ficar doente, vai começar a faltar, entrar na caixa, é custo. Então, Perde sabe, é produtividade, uma. os processos começam a embolar, porque se é a pessoa ficou lá, vai Sim, ficar 15 dias, 20 dias fora, você não vai conseguir colocar alguém a tempo. Então, e as empresas, elas trabalham com o quadro hoje muito enxuto, sim, sim, sim. porque o custo tem que estar sob controle. Então, ninguém tem funcionário sobrando de que, pode sair que eu tenho 3 ou 4 aqui que vão fazer. Então, é muito enxuto. Então, a empresa começa a ter esses desfalques, por assim dizer. Isso ele não vai aparecer nitidamente no número logo de cara, ele vai aparecendo de forma. É como se fosse uma bola de neve que começa a rolar assim, ó. Quando você começa a se dar conta, tem um monte de coisa que se descamba. Porque está faltando uma E, engrenagem ali, uma engrenagem importante. Porque se aquela pessoa não fosse importante, eu tenho certeza que o empresário não teria a pessoa ali. Porque, né, como eu disse,
Ninguém coloca 4, 5 pessoas a mais em cada posição. Não tem isso. A pessoa hoje em dia, você faz o trabalho para dois, três. Então, se você sai, o desfalque é ainda maior. Feito, e o custo? Até porque, assim, se você entrar numa caixa, vai faltar alguém. Você vai ter que contratar alguém mais o cara que está na caixa, né? E aí ele volta, você tem estabilidade num período, você não sabe o que fazer com aquele cara porque não tem vaga para ele. Então você não sabe o que vai fazer com ele. E outra, o processo trabalhista. Porque a maior parte dos processos trabalhistas são em cima disso, saúde mental. Tirando a parte financeira, que muitas das coisas é reivindicação, né? Mas a parte mental leva muito, e aí você também diminui o número de processos trabalhistas, ou seja, é menos um custo. Como se fala, a empresa ela controla o custo, para ela vai investir de um lado, só que ela vai colher do outro. Ela vai colher. Então, pelo menos isso, essa geração dos adolescentes até 25 trouxeram algo de bom, né? Mas assim, só que tentando entender, quando a empresa ela tem essa responsabilidade da saúde mental do funcionário, ele não está contratando uma babá para você. Ele está colocando à disposição um profissional que vai olhar para uma causa tua, pessoal tua. Ele não está ali para escutar você ficar dando chiliquinho da empresa. Não, é uma questão tua, né? E não é babá. Não é disponível 24 horas para você ali pegar no colo, amamentar. Não, não. Tem horário, você passa, tem que ter um direcionamento, não é do nada. Então, assim, essa galera aí que deve estar vendo esse vídeo e é chiliquento, segura a onda aí. Segura a onda. Porque o negócio é de forma correta e de forma adulta. Então você vai ter que olhar de forma adulta. O Roger, você tá Rogério muito quieto, Roger. o Rogério ia falar, mas acho que ele congelou. É, Descongelou. a minha internet aqui está oscilando um pouco, mas eu consegui acompanhar assim o raciocínio de vocês e vocês me chamem e me avisem caso a minha internet oscile e não fique claro a minha fala. Mas, no jeito que vocês trazem tudo isso, vale também salientar que a empresa ela vai ser um reflexo dos problemas que a pessoa tem em casa. Então, se, como o Robson trouxe, a questão de o empresário contratar muitos jovens que não estão tão ligados, tão conectados. Compromissados, né, com a atividade. Bom, exatamente. Se eles não estão compromissados, é o que é que está acontecendo lá atrás? O que é que está acontecendo em casa? Porque, porque isso está acontecendo na empresa também. Quem é que precisa de atenção? Quem é que precisa de um puxão de orelha? E não só o chefe, não só o empresário, também o funcionário. O funcionário que está com problema dentro dessa empresa, né? O que é que está acontecendo em casa? Qual é o, quais são os problemas que esse funcionário está trazendo de casa para dentro da empresa? Ah, mas eu consigo separar. Não, cara, tu não consegue separar. Se tu tá brigando todo dia com a tua mulher, ou tua mulher tá brigando todo dia com o teu marido, tu vai chegar em casa, tu vai chegar no trabalho, tu não vai botar a asinha de anjo, né? E vai iluminar o ambiente com todos que estão presentes. Pelo contrário, se tu tá com um conflito em casa, tu vai ir pro trabalho tenso. Se tu tá tenso, tu não vai estar aberto a ouvir uma crítica ou ouvir até um elogio, né? Na medida que a pessoa chega tensa, ela vai reagir de forma tensa. E aí a gente entra naquele, e aí é aquela cascata. Uma ação vai gerar uma outra reação. Então,
Eu trago isso para quê? Para que quem esteja aqui nos ouvindo olhe para isso também. Para quem for empresário, quem tiver um negócio, veja o que do teu problema em casa, teus problemas familiares, estão espelhando no negócio. Se tu é funcionário, olha para isso. Por que tu não está empenhado? Por que tu não está conectado com a equipe? Então, são pontos que, como vocês dois trouxeram, né, essa geração nova, ela trouxe isso para a empresa e isso sim vai ajudar por um lado a empresa. E vai ajudar para que todos ali estejam em harmonia. E aí a gente amplia isso para o macro, e aí a gente volta a falar para a questão do sistema como um todo, né? Talvez esse movimento seja uma busca do equilíbrio que foi gerado ao longo dos anos. Porque antes era aquele foco no trabalho, e azar, né? Era aquela coisa, era o chefe marreteando aqui, ó, escravidão, querendo ou não, né? A escravidão passou, mas aí era aquela coisa do hora extra, trabalho extra, tem que fazer o negócio crescer. Aí, então agora já veio, a nossa geração já é mais, vamos dizer assim, mais tranquila, porque não é nem o extremo do abuso e também não é nem o extremo do desleixo. E aí agora vem essa geração nova que acaba nessa falta, vamos dizer assim, nessa falta de empenho, nessa falta de vontade, nessa gana de querer crescer e se desenvolver, essa necessidade de ficar embaixo da asa, mas isso gera um desconforto no sistema. E aí, de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente, né, legalmente aprovando normas e leis e regras, né, tudo isso é uma busca pelo equilíbrio. Com certeza, está restabelecendo o equilíbrio que foi perdido em algum momento. E quando a gente faz esse movimento de restabelecer o equilíbrio, a gente pega. Porque assim, a relação do trabalho é uma relação como qualquer outra relação. Então, todo e qualquer movimento que ocorra, seja por parte do empregador ou do empregado, você chegou naquela empresa, porque meu chefe isso, meu chefe aquilo, lá, lá, lá. A gente sabe que existe tudo. Agora, aí também cabe a mesma pergunta: por que que você se conectou a esse tipo de empresa? Ah, Robson, que foi a única que eu consegui emprego. Ah, é? Será? O que será que essa situação. E será que esse não é uma repetição também de cenário? Será que antes você já não teve outros chefes ou chefas que foram iguais ou semelhantes em algum nível e você está repetindo o padrão de também ir para um ambiente tóxico? Que a gente sabe que existem vários. Existem vários. Então, se você também, como colaborador de uma empresa, e você sempre tem a repetição de ter um chefe tóxico, um ambiente tóxico, uma condição assim sobre-humana de trabalho, pergunte-se por que será que repetidamente essa mesma situação, o que será que isso está querendo te dizer? E sim, a gente consegue te ajudar, porque não é só o lado do empresário, eu ajudo também o empresário em situações que ele tem repetidas nas empresas deles. E a gente consegue chegar a resultados assim sensacionais. Mas você também, que também não está conseguindo arrumar emprego, por que será que você não está conseguindo? O que será que isso está te trazendo? Ah, é porque não tem emprego, que a taxa de desemprego está alta e tal. Gente, não é bem assim. Não é bem assim. Então, são questões
que é o que a gente sempre vem trazer aqui. A gente pega várias situações do dia a dia e a gente procura trazer para vocês a conexão sistêmica que tem por trás disso e como é possível trazer um novo olhar. Ah, é mágica? Não, é tomada de consciência. É isso que a gente faz. É você olhar para a situação, de repente integrar um excluído, desemaranhar algo que está emaranhado, enfim, podem ser diversos fatores. E a partir do momento que você toma consciência e dá um novo olhar para aquilo que estava chamando a sua atenção, a sua vida consegue deslanchar de uma forma muito mais leve. E é esse que é o nosso trabalho, é isso que a gente faz pelas pessoas. Não pelas pessoas, mas com as pessoas. Vamos refrasear, a gente não faz pela pessoa, a gente faz com a pessoa, porque é a pessoa que tem coragem de querer olhar para as suas dores. E ela sim, também no ambiente de trabalho é possível. E quando a Sim. pessoa olha, quem tem coragem, quem tem o desejo de mudar e fazer diferente, é a hora que você pode nos conectar e a gente olhar para isso juntos. Sim. E você trouxe, ó, isso é bem importante, porque é, a constelação não é magia, não é nada, ela só te mostra aquilo que você precisa ver, né? E aí, o que que ela vai trazer de benefício para você vai depender da tua ação, porque ela te mostra, tá aqui. Ela joga, vamos dizer assim, joga as cartas na mesa, tá aqui, ó. É isso aqui. Então, agora você sabe o que é. Agora, se você quer transformar isso, não vai depender da tua ação. Porque tem muitas pessoas que olham, veem o campo, compreendem o que aparece no campo, mas não tomam ação nenhuma e continuam no mesmo lugar. Mas aí muda, porque é a opção dela. A opção dela é manter ali. Né? Não, não é mais algo inconsciente. Agora ela tem consciência, porém, ela optou em ficar ali. E tem pessoas que se mostram, elas veem aquilo que precisa ser visto e elas tomam uma atitude. Vão. E aí, como você falou, e quando ela vai, quando ela toma atitude para mudar, deslancha. Vai embora. Mas vai depender da pessoa, dela querer. Não é só querer ver e mudar a própria vida. Exato, e quando a pessoa faz isso, realmente ocorre o movimento. E até para de repente quem está nos assistindo falar: nossa, o que que eles estão falando de sistêmico? Não conheço isso, de forma bem simples. É como se a gente pegasse o que está no inconsciente e transformasse isso em 3D, informação 3D para que você possa olhar e fazer algo diferente com a informação que vai trazer. E é isso que a gente conduz, é esse movimento que a gente conduz, de uma forma bem simples. Mas aí, quem tiver interesse pode nos chamar no direct de cada um de nós e a gente vai explicar isso de uma forma muito mais clara. Mas resumidamente é isso. Vai se mostrar na 3D aquilo que está no seu inconsciente, que está no seu campo morfogenético. E é isso que vai ser mostrado, isso que vai ser possível trazer um novo significado para algo que está gerando tanto desconforto, às vezes por gerações e gerações. Fazendo um pouco dessa conexão, ah, esse funcionário, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Esse funcionário que, ou empregado que não está conseguindo um emprego, né? Ou que, o exemplo que o Anderson trouxe, que foi lá, foi o Anderson, agora fica até na dúvida, qual de vocês dois que trouxe o exemplo, que foi lá e não aceitou o emprego porque não tinha estacionamento para o carro do pai. Foi eu que falei. Então, entra naquela do essa criatura que fica achando empecilho, que fica achando problema, que fica daqui a pouco, ah, não, porque o salário não é o que eu espero para mim, porque eu mereço um salário melhor. É aquela coisa do quem é que tu tá precisando realmente, para quem tu tá precisando mostrar o teu valor. Quem realmente não tá olhando para ti que tu precisa, ó, tô aqui, olha para mim. Eu tenho valor, eu preciso de um salário X da minha cadeira de trabalho tem que ser a cadeira específica, eu vou precisar de um computador com um teclado auxiliar, eu vou precisar de três telas.
E aí, querendo ou não, foi o que a gente falou há 2 episódios atrás, ou 3, na questão da lista para um futuro relacionamento, né? O mesmo serve para o trabalho. Se tu começa a colocar empecilho que tu quer trabalhar em tal área, tu quer fazer tal coisa, cara, quem é que tu tá querendo chamar a atenção? Porque tem alguma coisa aí. Então, é isso, Du. Cara, baixa a bola. Risca a lista de o que tu precisa. Vê o que tu tem de melhor para dar. O que tu tem de bom que vai agregar para algo ou alguém. Se for autônomo, ok, corre atrás, né? E até mesmo para o autônomo. Porque tem autônomo aí que tá com a, né, tá com a agenda não cheia e tá querendo subir valor. Ah, porque eu preciso me valorizar. Cara, primeiro enche a tua agenda. Quando a agenda estiver cheia e não tiver mais espaço na tua agenda para encaixar nenhum cliente, aí sim, aí tu pode aumentar o teu valor. E sim, tu tem que se valorizar, né? Se tu está oferecendo um serviço de qualidade, sim, tu tem que te valorizar. Mas tu tem que estar dentro do que o sistema, do que o mercado oferece. Não tem como tu estar fora e ficar querendo algo. Daí é exatamente isso. O que é que tu tanto quer, né? E querendo ou não, foi o que vocês trouxeram aqui. Essa questão da visão sistêmica, é o olhar o todo. É o que eu trouxe anteriormente, é olhar as questões familiares e as questões trabalhistas, né? Porque é Hoje, que no trabalho você trouxe uma, você pode. trouxe uma coisa interessante, que assim, né, que você falou de querer ser visto por alguém, né? Se a gente para ver a criação atual, como nós já trouxemos aqui, as crianças, os adolescentes, eles crescem com os egos inflados. Papai e mamãe colocou você na melhor escola. Papai e mamãe pagou curso de inglês. Papai e mamãe colocou você na melhor faculdade. Então você é o melhor. Você é o melhor. Você é o melhor. Você é o melhor. E aí, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele Uhum. vai com ego arrogante de que eu sou o melhor. Minha mãe falou que eu sou o melhor. Meu pai falou que eu sou o melhor. Então eu sou o melhor. E aí ele entra nessa questão. Exigência, arrogância da criança. Eu vou exigir. Se eu sou o melhor, eu exijo o que eu quiser. Você é uma honra para você me contratar, né? Então você coloca as pessoas no lugar de arrogância. Então, e aí a gente vê, porque se a gente parar para olhar mais atrás, na nossa adolescência, nossa infância, adolescência, os nossos pais, eles nos colocavam em furadas para provar que a gente não era bom bastante, para provar que a gente tinha que buscar algo a mais. E quando a gente arrumava o primeiro emprego, a gente abaixava a cabeça para qualquer emprego. Porque meu pai sempre falou, né? Só acha trabalho quem trabalha. Se você não trabalha, você não acha trabalho. Então, ele era, o primeiro que achar pode ser bom, pode ser ruim, só começa. Depois você vai galgando o que você quer. E é isso. Então a gente olhava, aprendia, não gostava, buscava outro, trocava, olhava, tava legal. Ah, fui mandado embora. Beleza. Procuro outro. Esse aqui não é tão legal. Então, a gente tinha essa possibilidade de aprender a lidar com o mercado de trabalho, a lidar com a vida, com o mundo, de uma forma nossa, e de uma forma humilde. Porque a humildade não é ser pobre, a humildade é ter a capacidade de reconhecer
que você não é 100%, que você tem vulnerabilidades, que tem dificuldades, que você precisa evoluir. Mas hoje a molecada é o contrário. Primeiro que a gente trouxe já no passado, na live passada, que ninguém pode frustrar. Já não pode frustrar. Não, 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 não. Se você frustrar ele, ele vai crescer um adulto. Não, não, não. Ele tem que crescer um adulto bom. E aí não frustra. E aí ele vem com aquela ideia de reizinho, ou rainhazinha, né? Ai, você é melhor, você é o melhor, você é o melhor, você é o melhor. Não toquem nele porque ele é meu filho, não faça isso. Ele não pode gritar, não pode chorar. Aí o cara chega no mercado de trabalho e vai chegar como? Humilde? Vai chegar como o Robson trouxe. Ah, não tem vaga para eu estacionar meu carro? Então não vou trabalhar. Vocês pagam Uber? Ah, não vou trabalhar. Olha, eu trabalho, mas eu tenho que entrar com a. Eu não participo de reunião e as reuniões que eu participo eu vou com tela fechada. Eu não gosto de aparecer. Então, sabe, um bando de arrogante, reizinho, rainhazinha, querendo ditar regra. Por quê? Ego inflado. Papai e mamãe construíram um mundo que não existe. E Anderson, é a diferença, né, entre o ego e a autoconfiança e a autoestima. Tudo bem tu ter uma autoconfiança e uma autoestima boa, Sim, mas entenda que o teu ego é algo diferente, né? Aquela coisa, por mais, cuida para essa autoestima não ser boa demais e para essa autoconfiança não ser boa demais. é um ser Saiba real. ponderar, né? É isso aí. Saiba avaliar e ver. Espera aí, minha autoconfiança é muito boa, tá? Mas o que eu estou oferecendo condiz com a confiança que eu tenho, né? A minha autoestima é boa, mas é isso aí. Ó, o valor o valor do meu serviço é realmente o que eu adoraria ganhar? Porque entra nessa, né? Que sim, eu tenho essa discussão aqui na cidade, aonde pontuam que o valor da minha sessão é caro. Mas é exatamente isso, sim, o valor da minha sessão ele é caro. Mas para o serviço que entrega e pela procura, tá dentro Equilíbrio. Equilíbrio. É do equilíbrio. 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 Exato. Eu gostaria de estar ganhando mais, mas eu entendo que eu não posso subir o meu valor. Por quê? Porque se eu subir o meu valor, eu vou estar fora do mercado. Por mais que por mais que o meu serviço seja um serviço de qualidade, né? Porque a criatura vai, não, peraí, realmente, o Rogério é bom, mas tem a Maria, o Pedro, a Paula que, pô, eles cobram um quinto do valor. Se eles cobrarem um quinto do valor, lá eles vão 5 vezes antes de vir aqui. Porque são os equilíbrios. E aí Tem tem que ter equilíbrio na troca. As trocas têm que estar equilibradas. Então, até fazendo com a analogia no episódio que a gente falou dos relacionamentos, as pessoas elas querem arrumar uma pessoa aqui em cima e consegue colabora com isso aqui embaixo e quer a mesma coisa, aí no trabalho é a mesma coisa. Porque assim, a pessoa, porque cada um é gestor da sua carreira, da sua trilha do trabalho. Tem gente que quer ser empreendedor, tem gente que quer ser executivo de grandes empresas, e tá tudo certo, tá tudo bem. E você falar, eu tenho o sonho de trabalhar, ser presidente daquela empresa. Legal, agora o que, que o presidente daquela empresa hoje, que ele é? Entra no LinkedIn, dá uma procurada. Quem é? O fulano de tal, tá? O que ele fez? O que ele estudou? Então, para que você seja o mesmo nível, você tem que estudar tanto ou mais do que aquele cara, pelo menos. Porque é o Fora a bagagem equilíbrio. profissional. Exato, bagagem profissional, porque se aquela empresa contrata pessoas com aquele perfil, não adianta você estar com 6 meses de faculdade, ou seja, está no primeiro ano e querer ganhar metade do salário do cara. Não tem como. Então tem que ter coerência, tem que ter equilíbrio nas trocas.
Você vai conseguir contribuir com aquela empresa, com aquele local onde você está indo trabalhar, no mesmo nível do valor que você deseja que eles vão te retribuir? Então fica essa reflexão, é isso que você tem que pensar, pô, a função que eu tenho, ela está ou não está adequada com o valor que eu estou recebendo? E pode ser que não Essa, esteja. Se não tiver, também talvez você tenha que fazer um movimento de ir para outro lugar. essa E se tua fala estiver, sensacional. me trouxe uma história. Eu lembrei que o cara, o guri, olhou para o pai e disse: Não, pai, porque o Steve Jobs, ele não tem faculdade. Ele criou a Apple e ele não tinha uma faculdade, então eu não preciso fazer faculdade. E aí o pai olhou para a criança e disse: Tá, mas ele largou Harvard. Ele saiu de Harvard, ele abandonou no meio para abrir o negócio dele, para fazer o negócio dele. Não é qualquer faculdade da esquina, né? Então é exatamente isso. Isso que o Robson trouxe, né? O cara é o CEO de tal empresa que é a tua meta. Eu quero ser CEO de tal empresa. Então vai lá e abre o LinkedIn e abre e vê o currículo do cara. O que que o cara já fez? Pô, o cara tem 40 anos de experiência. Vai remar 40 anos, criatura. E assim, Vai correr de pé no chão. e aquela Vai história. criar calo. E aquela história, se você conseguir entrar em Harvard, chegar no segundo ano e você falar que eu não quero mais saber disso, também tá beleza. Mas Porque, modela em cima do cara. Tenha exato, coragem de modelar. modela direito, não só a parte bacana de, não, pega só a parte do cara não fez faculdade e criou a Apple. Não, peraí, né? Pega a Não, não, história não. como pega a história inteira. Não pega só um Modela pedaço. direito. Exato, É, não pega só o pedaço que lhe convém, porque as pessoas têm muito a hoje parte essa história. boa. Exato, quer fazer recorte. Não, vou pegar esse recorte aqui, que esse recorte me interessa. Então eu pego esse recorte, que ele é conveniente para mim, e vou utilizar ele como explicação para a minha questão. Porra, não é assim. Que é fácil, né? O cara largou e montou a Microsoft. Cara, mas você não viu o tanto de fome que o cara passou, porque o cara comia quase nada, porque não tinha dinheiro, a dívida que ele tinha, o aluguel que ele não pagou, o que. Peraí. É fácil você olhar para a glória do cara e, eu quero me. Não, amigão. Você tem que olhar lá pro vale que ele tava, pro fundo do poço que ele foi, e ali você aprende. É lá que você vai aprender a glória. Só a cereja no bolo, mas tem que ir lá no miolão, lá, olhar, pisar na lama igual o cara pisou, aí sim. Agora, cara, sair da faculdade, eu fiz a mesma faculdade que o senhor da não sei aonde, agora eu posso ser senhor, não, amigão. Não é só porque você fez a mesma faculdade que você vai ser a mesma coisa que o cara. Olha o que o cara fez primeiro. É isso aí. Mas eu acho que já tá na hora de uma frase aqui. Isso, exatamente. Antes desta frase, vale salientar que nossos cortes não são cortes assim para a gente mostrar o que é belo e bonito, né? Então, para quem nos acompanha no Instagram e no TikTok, a gente faz sim os cortes para mostrar assim algumas falas um pouco mais impactantes, né? Mas se vocês quiserem ter o conteúdo completo, vocês só vão ter o conteúdo completo aqui. Então, antes de ficar achando que nossa fala é só aquele cortezinho mínimo, não. Nos acompanhe aqui, porque aqui a gente desenvolve todo o raciocínio. Aqui tem a fala completa. Aqui que a gente traz o nosso melhor para compartilhar. E o nosso melhor é um por todos, todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras.
defendemos os nossos valores e as nossas ideias. E é isso aí, galera. Até a próxima. Abraço. Valeu!